Aí está ela. Boa noite. Boa noite. Tá me Tá me ouvindo bem? perfeitamente. Tá me ouvindo bem também? Sim, tô te ouvindo bem. Aí tá, isso que é importante. Importante é realmente isso a gente ouvir direitinho. Aí o pessoal tá chegando, Tá dando, ajeitou a imagem aí. Aí tá, perfeito. tá dando uma travadinha, né? Pode dar uma oscilada na internet, porque o tempo tá ruim aqui, né? Não, não, mas vai melhorando, vai melhorando. Aí, agora tá bem. Agora tá bem. Fiz um café, ó. Vou ficar te devendo chimarrão, tá? Olha aí, ó. Eu tô aqui com o meu mate. Pois é. Bah, eu imaginei é que foi tão corrido e aí não deu tempo, né? Não, mas tranquilo, tranquilo. Importante aí que tá na live, importante tá certinho, é isso que importa. Viviane, então, prazer imenso, né, falar contigo. Primeiramente, prazer imenso ter aí você aqui conosco no Conexão. Então, com certeza, uma grande alegria. Para mim é um prazer receber o teu convite, né? Eu estou muito feliz por estar aqui partilhando um pouquinho da minha trajetória, né? Falando um pouco da minha profissão muito importante, né? Tanto para a criança, para o jovem e para o adulto. Tenho acompanhado o teu trabalho, né? Sou tua fã. Através do teu trabalho eu fico mato um pouquinho da saudade da fronteira, né? Porque eu moro em Bento Gonçalves, mas eu sou natural de Rosário do Sul, né? Minha família mora lá, os meus tios, e a gente sente muita falta, né? Sim, sim, com Sente aí, a certeza, gente né? A agora muito a saudade deve ser fronteira, imensa, né? estão sempre Realmente. falando. Então, através do teu trabalho, eu consigo acompanhar. Ah, que legal, que legal. Fico feliz aí também que tem acompanhado o meu trabalho, tem acompanhado aí as lives que eu tenho feito. E realmente esse é o propósito, né? O propósito de, quem sabe, a pessoa que mora longe, né? Poder ter essa oportunidade Tá de dando chegar uma travadinha. pertinho aí, né? Sim, com certeza, né? Tá levando informação, isso é muito importante, né? E tu tem feito isso muito bem, né? Então, as redes sociais nos oportunizaram isso, né? Principalmente agora, com toda essa função que teve da pandemia, né? Por Sim, sorte, já tá acabando, né? Claro que a gente ainda tem que se cuidar, mas a pandemia nos trouxe essa aproximação, né? A gente teve que se adaptar claro. muito rápido também, né? Sim, sim. Ainda bem, né? Trouxe essa aproximação aí, trouxe essa oportunidade, né? Através das lives, através das redes sociais, para a gente estar, né? Conversando, tá? Estamos tendo esse contato, né, Viviane? Que realmente foi um ano muito difícil, né? O ano passado, esse ano, com várias perdas, né? Mas que bom que Sim, com já está certeza. passando, né? Foi um ano Essa é a muito nossa esperança. complicado, né? Eu acho que eu tô com um pouquinho de atraso de retorno porque tá dando uma travada, tá? Não, mas tranquilo. É importante estar me ouvindo direitinho. Não importa. Sim, sim. Então eu me coloco à disposição. Como a gente conversou, né? Se eu for falar de todo o assunto, ele é muito abrangente, né? E levaria muito tempo. Mas eu me propus aqui numa fala não muito com termos técnicos, né? Até para a gente estar trocando ideia, esclarecendo e falando um pouco da neuropsicopedagogia, né? Porque muito conhece a pedagogia e a psicopedagogia, né? Então a Sim, sim. neuropsicopedagogia é diferente de trazer essa informação, né? E me Claro, coloco à claro, entendo. disposição, né? Sempre no Instagram para dúvidas, para ajudar, né? Para dar dicas, porque a gente está sempre se atualizando e se informando, né? Sim, sim. E realmente, até tu falaste, eu até iniciei falando, né? Que olha, Jesus amado, falar esse nomezinho aí da tua profissão foi. Se a pessoa não está acostumada a falar Neuro, né? Da neuropsicopedagogo, meu Jesus amado. neurociência. Uma área bem abrangente que tem que estar sempre se atualizando e estudando, né? Tem várias informações na internet, mas procurar um profissional, né? Então, hoje em dia, o quanto é preciso tu ter um diagnóstico precoce, né, para te estar auxiliando essa criança.
porque muitas coisas estão os adultos estão se descobrindo com muitas limitações, porque eles não tiveram uma intervenção precoce, né? Então, é a importância desse tratamento, desse acompanhamento, né? Com certeza. E um dos grandes desafios, né? Quando a gente conversou, que eu falei do desafio, essa questão da dificuldade, né? Ou da deficiência que é em relação à discriminação, né? O quanto é importante a gente saber se informar, né? E incluir, não excluir o indivíduo, né? Então, assim, hoje a gente tem uma sociedade, infelizmente, que né? A gente se fala tanto em empatia, mas é difícil hoje em dia a pessoa se colocar no lugar do outro, né? Então, Sim, para mim, o primeiro desafio da minha profissão é essa, sabe? De citar o respeito, né? Então, é a exclusão, né? Dentro da inclusão e a questão do respeito, da empatia, né? com Então, certeza. muito se fala sobre isso, mas as atitudes são mínimas, né? Diante do que é preciso fazer, né? Exatamente, Viviane. Então, pessoal, para iniciarmos aqui, antes de entrarmos no assunto, né? Para quem não conhece ainda, quem é? Da onde que é Viviane Feliciane? Me conta. De Rosário do Sul, a Ô, terra minha das terrinha. areias brancas, Olha, né? então, para quem não conhece, então, nasceu em Rosário, rosariense, né? E aí te Sim. formastes, né? Sempre gostou dessa profissão. Como é que... Me fala um pouquinho aí da tua trajetória, Viviane. Eu morei, né? Nasci em Rosário do Sul. Sou de uma família de muitas professoras, né? O meu aluno, ele sempre falava que queria pôr uma creche, então eu cresci ouvindo isso, né? Ele já faleceu. Estudei no Rui Ramos, no deputado Rui Ramos, tive professores assim excepcionais que me conduziram, né, nessa profissão tão linda, né, de ser professor. Tem uma professora que me acompanhou desde o início, desde o meu primeiro trabalho, que é a Varlene. Varlene, ela até fez uma live contigo, né? Sim, sim. Inclusive, foi sem querer, assim, ó, como diz a velho ditado, sem querer querendo, né? Tá exatamente, foi dia 12 de outubro do ano passado, então tá quase praticamente um ano da nossa live que eu tive com ela. Sim. Então, para mim, eu sou encantada por ela, né? Então, assim, ela foi uma das professoras, né, entre outras, que me incentivaram muito, né? E eu valorizo muito essa formação, né, do curso normal que eu tive no deputado Rui Ramos, né? Porque hoje, aqui na Serra Gaúcha e na região, o magistério, o curso normal, ele é pago, né? Então, é difícil para muitas pessoas de fazer. Olha aí, A gente sabia tem dessa essa informação. É pago aí oportunidade na e Serra? muitas pessoas não estão fazendo, né? Então, eu sou muito grata à minha primeira formação, que foi do curso normal, porque eu tive muitas práticas. Depois eu fiz pedagogia, me formei na Unopar, né? Também foi muito proveitoso meu conhecimento de prática no curso normal com a Unopar. E foi um longo processo, né? Depois eu tive um espaço de recreação por 7 anos na cidade, trabalhei em outras escolas aí na cidade. Ah, que legal. Olha só. O espaço, se não me engano, era Tias Vivi, né? Certo? Isso, era esse o nosso espaço, que era meu e da minha irmã, né? Ah, tua irmã também, Então a ela... gente, uma das minhas e a outra é formada em pedagogia, né? Nós somos 3 irmãs e um irmão, né? Olha E as só, três estão na mesma área. que legal, que legal. Que legal a família toda nessa área e gostar. Porque eu digo assim, quando a gente faz o que a gente gosta, que Sim. a gente ama, mas realmente não é um trabalho, né? É um prazer realmente. Tu tem que gostar, né? A paciência em primeiro lugar, tu tem que ter o gosto pelo que tu faz, né? Então, quando tu ama o que tu faz, por mais que tenha obstáculos, tu sempre consegue ir manejando, buscando meios para que tu possa fazer um bom trabalho, né? E eu sou fascinada por esse mundo da educação. Amo a questão de alfabetização e letramento, que eu também trabalhei um tempo aqui em Bento nessa área, né? Depois eu fui para uma área de supervisão e orientação aqui na cidade.
Aí eu percebi que não é o que eu gosto e aí eu voltei realmente com tudo para neuropsicopedagogia, né? Oh, que legal. E aproveitando, falando sobre exatamente isso, né, para quem ainda não sabe ou não conhece, não se informou, o que é realmente a neuropsicopedagogia? Neuropedagogia. Então, fazendo um gancho, né, Kleberson, a atuação do pedagogo, né, que todo mundo sabe, a pessoa que se forma em pedagogia, ela entende os processos de ensino-aprendizagem, né? Já o objetivo da neuropsicopedagogia, que é a minha atuação, tu estuda os sistemas e o sistema nervoso em prol da aprendizagem, né? Então, deste modo, a neuropsicopedagogia ela está interligada com a psicologia cognitiva, onde ela auxilia os alunos e também está ligada com a pedagogia, né? Então, é um trabalho de vários profissionais no desenvolvimento da criança, sabe? E tanto de jovens como os idosos também a gente consegue estar trabalhando nessa área, né? Então, Ah, ela é uma ciência transdisciplinar, né? Nos conhecimentos da neurociências, né? Aplicada à educação, né? E como eu falei, com interfaces na pedagogia e na psicologia cognitiva. sim, sim, entendi. Não, então é uma coisa que é tudo interligado, no caso, né? Tá travando, não tô ouvindo. Tu pode repetir ou não ouvir. No caso, né, é tudo interligado, então, né? Todas essas áreas aí, elas estão, de uma forma ou de outra, elas Elas estão estão ligadas. interligadas. Interligadas. Sim, o que que acontece? Vou dar um exemplo muito prático, né? A professora lá na educação infantil, ali no processo de aprender, fazendo uma transição no ensino fundamental, né? A criança tem uma dificuldade. Aí a professora conseguiu, né? Conhecendo os marcos do desenvolvimento infantil, ela percebeu que alguma coisa não está fluindo bem, né? No dito normal. Claro. Então ela vai falar com a se a escola tem e possui uma psicopedagoga, ela vai fazer esse acompanhamento, né? Ou com uma psicóloga, e caso isso não aconteça, a neuropsicopedagoga vai estar intervindo ali no processo e auxiliando, né? Fazendo todo um acompanhamento. Então, Claro. isso vai desde o processo de tu conhecer, desde a gestação, né? Aí se faz uma anamnese, faz um acompanhamento com a família, então, é muito abrangente essa área, mas é bem voltada à aprendizagem humana, para a Claro. reintegração pessoal, né, e social e educacional. Pô, que legal, realmente. Realmente, assim, às vezes a gente não está muito informado com o assunto, com a área, né? E é bom essas explicações que às vezes a gente conhece, às vezes, amigos, pessoas conhecidas, pessoas próximas da gente, que precisa, quem sabe, de uma ajuda e a gente não, quem sabe a gente não sabe procurar o profissional certo, né? E a pessoa que realmente trabalha nessa área, né? É muito importante tu sempre, claro, que nem eu falei, a internet tá aí, tem muita informação, mas não é porque tu vai na internet que tu aderiu àquela informação para aplicar, né? Então tem que cuidar muito isso e sempre procurar profissionais qualificados, né? E sempre tu ter mais de uma avaliação, sabe? Tu ir em mais de um profissional, nunca ficar só no mesmo. Isso é muito Claro. importante também. Pô, é Então, legal. essas situações relacionadas na intervenção, que a gente vai criando o desenvolvimento, né, no processo. Então, se a criança tem uma dificuldade no processo pedagógico, como eu falei, e a professora teve esse olhar, né, ela está atenta, ela tem conhecimento, ela consegue fazer essa intervenção junto com a família e com aquele profissional, que vai dar tanto um respaldo para ela, como professora, para a escola e como para a família, né, no melhor da criança. E é muito importante, né? Eu, como profissional da área, ter um olhar atento pro professor. Eu também sou professora e é o professor que fica mais tempo, né? Mais período com a criança durante o turno, né? Independente se for de manhã ou se o planejamento foi à tarde. É a professora que está ali, ela que conhece a criança, né? Claro. Claro que tem supervisão, orientação, não desmerecendo, mas nesse momento é muito importante o contato direto com a professora.
acolher também aquela professora, auxiliar, né? Porque vai ser uma ajuda mútua, né? Exatamente, exatamente. Porque ajuda a criança, né, e assim como também a Keila Alves colocou, né? Não somente a criança, mas a família também, né? Com certeza, com certeza. Porque é muito difícil para a família, né? Às vezes a família não tem muito conhecimento, né? Ou também a rotina, o dia a dia, né? Trabalha muito, deixa com a avó, vai para a escola, chega cansado. A gente sabe, né, que hoje em dia é assim, é normal, a gente precisa trabalhar. Claro que é muito importante e benéfico para a criança e para o desenvolvimento que o pai e a mãe dê uma atenção para ela, mas a gente tem que trabalhar em conjunto e acolher essa família, né? A minha primeira intervenção sempre é acolher a família, né? Ser afetuosa, isso é uma característica minha, né? Porque a gente tem que ser ouvinte, né? Ah, é muita informação, eu sou a tal, não. Eu vim aqui para te ouvir, eu quero trabalhar contigo, eu vou aprender, porque a gente sabe que cada criança é única, né? Com certeza. Assim como cada cérebro é único, né? Então é muito Exatamente. importante acolher as famílias e Sim. fazer esse acompanhamento, né? Não, com certeza, Viviane, com certeza. Interessante tu falar, procurar o profissional, porque às vezes, a informação tá aí. Mas se tu hoje colocar, por exemplo, sentir uma dor de cabeça e tu colocar no Google ali, estou com dor de cabeça, daqui a pouco aparece assim, tu tá com isso, tu tá com aquilo outro, daqui a pouco tu tá morrendo já. Tu vai depender da internet. É verdade, é bem complicado isso, né? Os diagnósticos, assim, eu costumo brincar que não é como uma receita de bolo, né? Que a gente sabe os ingredientes, a quantidade, o modo de preparo e vai fazer. E nem sempre dá certo, né? Tu Claro. pensa, tu ia ali pegar algo assim, relação cognitiva e de desenvolvimento e aprendizagem. Não tem receita pronta. Tu vai ir processando, tu vai trabalhando e desenvolvendo ao longo prazo, né? Sim, exatamente. Viviane, e me diz assim, qual é a importância, até a gente já anotou algumas coisinhas aqui, né? A importância da neuropedagogia no Tá processo de cortando. inclusão. Se eu não tô te ouvindo. Tá, Eu agora, não tô te ouvindo. me ouviu agora? Sim, agora eu te ouvi. Tá. Qual é a importância, né, no processo de inclusão? Ela é muito importante, né? Além do principal objetivo da neuropsicopedagogia, agora até eu travei, né? Não, viu? Não é Além só de eu. conhecer, além dessas questões do cérebro, eu costumo brincar assim em relação ao comportamento, né? O cérebro manda e o corpo obedece, né? Então, a importância dessa área, ela é de extrema importância, né? Porque além da sociedade, além de ser importante para a sociedade, ela é como um todo importante no contexto geral, né? Porque ela facilita tanto o processo de desenvolvimento, né? Se colocar a família entender aquele processo, né? Porque eu iniciei a conversa falando sobre preconceito, porque às vezes aquela criança, ela tem alguma limitação, alguma inquietude, e aí ela é rotulada comportamento, não consegue, não obedece. Esses padrões que a gente, né, nós seres humanos temos de ter esse olhar negativo, muitas vezes interfere muito na criança, né? De tu ajudar. Às vezes é um pequeno detalhe, né? De uma mudança de rotina que tu pode ajudar aquela criança para uma vida toda, né? Então, é atuar na recuperação e no tratamento, né? Além de jovens e adultos, né? Por isso é muito importante. Quanto mais cedo for diagnosticado com alguma limitação, for mais precoce, né? Essa criança vai ter menos limitações na adolescência, né? E também na fase adulta. Agora a gente tem acompanhado, né? Enfim, na televisão, tá tendo uma série do Fantástico falando de TDAH, né? Isso. Muitos pais estão se descobrindo de autismo ou com TDAH, porque estão levando os filhos e através daquele diagnóstico, daquela avaliação, eles estão se encontrando. Então, tu Sim, pensa quanto é difícil isso, né? exatamente. Então, a minha área de atuação, ou como qualquer outro profissional ligado a isso, né, numa equipe multidisciplinar,
de forma a facilitar a inclusão de todos, sabe? Permitindo trocas sociais, completar por meios de diálogo, de aprendizado e de comunicação. Claro, tá na lei, né? Isso tá na lei, tá na Constituição Federal. Toda criança portadora de alguma deficiência, incluindo, tem direito a uma monitora, né? Então, para mim, inclusão, a escola que tá na lei, a gente tem que Claro. conviver, é muito importante conviver com crianças assim, a gente aprende muito com elas, elas têm muito a nos ensinar, né? Elas têm grandes habilidades, então os pais têm que ficar atentos a isso, principalmente na escola, porque tem escolas que se dizem, oferecem a um monitor, de estar adaptada àquilo ali, né? Então, Exatamente. nós, como profissionais da área, a gente tem que estar atento e informar muito isso para as famílias, né? Porque o preconceito, ele existe também dentro da escola. Existe, infelizmente ainda existe, né? Eu não sei se tu vai lembrar, Viviane, de um caso, como já faz um tempinho, né, que a gente saiu lá do magistério, não sei se tu vai ter lembrado de um menino, que o pessoal saber, né, eu iniciei o magistério, não terminei, né, terminei o ensino médio completo, né, mas eu fiz ali o primeiro e o segundo ano, e no terceiro ano eu vim para Livramento, mas tu lembra uma criança, acho que era Mário o nome dele. Ele era um adolescente, eu acho. Oi? Eu acho que ele era um adolescente, né? Isso, eu não me lembro se era criança, mas eu sei que me marcou bastante. Eu me lembro da situação, né? E eu lembro como a gente aprendia com ele também. Sim. Esse fato me marcou até também lá no normal, no magistério. Esse menino, ele entrava na sala e ele queria sempre abraçar alguém, né? Isso, E exatamente. algumas pessoas tinham muito medo dele. Eu era uma dessas pessoas, né? Então, sendo assim, ele me segurava, me abraçava. E, bom, eu era leiga, não tinha entendimento, enfim, né? Era tudo muito novo. E a gente acabava tendo esse medo, esse preconceito, né? E a Sim. professora Varlene, ela já tinha formação e ela fazia esse acompanhamento, né? Tinha a prof. Varlene e outra prof. Que eu não lembro o nome agora. Exatamente, Acredito exatamente. que é o Não, mesma isso, é o mesmo. É a mesma lembrança, é a mesma lembrança. É a mesma lembrança, sim. Mas é que agora me veio na cabeça realmente. Eu estava tentando lembrar, mas não sabia o nome e como é que era a cena, mas eu sabia que tinha um caso, que eu lembro desse caso. Mas aí tu me trouxe a Sim. lembrança, realmente. E ele tinha estereótipos, né? Ele fazia movimentos com a mão, Isso, é uma característica do autismo, né? Porém, era tudo muito novo, não se tinha muita informação, né? Mas ele estava ali, ele estava convivendo com nós, ele era um pavilhão acima de nós, né? Nós estávamos no último pavilhão. isso. Legal, Viviane. Me falando sobre um pouco que a gente tinha comentado, né? Sobre a questão Deu do uma autismo travadinha. também, né, Viviane? Tu pode repetir? Outro assunto também sobre também outra parte é sobre o autismo, né? Sim, sim, sobre o autismo. Até eu separei aqui algumas para a gente estar falando, umas ideias de livro, algumas coisas que as famílias que estão acompanhando, como tu me contou, é bem Isso. importante ter essas informações. Livros que são bem acessíveis às famílias, né? Mas agora eu vou falar um pouquinho da relação às avaliações e à intervenção, tá? Tá. Porque é importante falar da neuropsicopedagogia, mas lembrar que tem a institucional, que está ligada à escola, Uhum. a neuropsicopedagogia hospitalar, que são aquelas que vai estar atuando nas áreas hospitalares, né? E a clínica, que é minha. Eu faço todo aquele acompanhamento, quando a família me procura, depois eu vou na escola, faço aquela troca. Então, eu vou avaliar e intervir, né, nessas questões de transtornos, síndromes e potencialidades no âmbito de aprendizagem, né, fazendo essa necessária e um diagnóstico preciso, né? Porque eu quis falar dessa questão do diagnóstico preciso, né?
porque eu acho muito importante a gente sempre procurar, como eu acabei de falar um pouquinho atrás, mais de uma avaliação, né? Porque Sim, às vezes o que acontece? Na família tem um parente que tem alguma característica, né? Ah, mas o fulano é assim, né? O ciclano é assim, isso é normal. Esses comparativos normalmente acontecem, né, nas pessoas que já estão de mais idade, né? claro. Mas a gente sabe que não, né? A gente sabe que tem que ficar atento, que às vezes cada criança é única, tu não tem que comparar, né? Mas tem um irmão, né? Tá na mesma faixa etária, na escola, tu percebe que tem alguns atrasos. Então, né? A gente sabe que não vai ter o diagnóstico assim, que tem que ter todo um acompanhamento, mas desde que tu vá atrás da ajuda para o teu filho, ou, enfim, para alguém, né, próximo, né, informando, alertando, essa criança vai ter N, né, e tu vai evitar muita coisa, né? Então é por isso que tem que ter toda uma avaliação e uma intervenção, né? Claro, entendo. Então, assim, quando eu vou no ambiente escolar observar a criança, eu verifico toda uma questão de intervenção, de como ela está, se tem alguma lacuna, a fala da professora, a interação dela com o meio. Porque o que, que acontece? Algumas distintas, mas também elas são muito importantes, né? Então, saber todo o histórico de vida do indivíduo, verificar se na família tem algum diagnóstico, tem alguma coisa que a gente possa levar em conta e dar mais atenção, ter mais aquele olhar, né? Para poder estar fazendo uma intervenção necessária, né? E sempre partir, a partir do diagnóstico, né? A gente tem que traçar um plano para estar ajudando essa criança, né? Sim, A lidar com esses problemas, essas limitações, né? claro. E sempre lembrar, né? Na minha área eu sempre lembro, né? Que cada cérebro ele age de uma forma que é diferente dos demais, né? Assim como o tratamento é diferente, né? Cada um de nós tem as nossas peculiaridades, né? Então, e Claro. agora na pandemia agora muita gente se descobriu com ansiedade, né, com Sim, muitas inquietudes, pessoas. né? Sim, muitas coisas aconteceu. Então, muitos adultos também se descobriram com algumas características relacionadas, principalmente ao TDAH, né? Esse transtorno. Claro, claro. Oh, realmente, Então, agora pode me perguntar, era do autismo, né? pode repetir a última frase? Não pude ouvir. Agora tu quer saber do autismo que tu estava me perguntando, né? Isso, exatamente, exatamente. O autismo, a gente tem que cuidar muito, né? Uma frase que eu sempre uso, assim, de bolo, que eu sempre costumo brincar, né? O autismo não é o fim do mundo, tá? Sim. Como Infelizmente, o autismo dependendo é? da forma, o autismo não é o fim do mundo. Ah, sim, agora entendi. Dependendo do profissional ou da pessoa que a família vai procurar, não tendo essa empatia, já pontua, né? Ah, tem 10 características, é provável que seja autista. E isso vai desestabilizar toda a família, né? Isso vai deixar todo mundo em pânico, né? Não é Sim. assim que tu se aborda, não é assim que tu começa um tratamento e muito menos assim que tu oferece uma ajuda, né? Não, com certeza. Sempre Nada, explicar o para a transtorno família só que atrapalha. são muitas as características que fazem essa criança, esse filho, uma pessoa única, né? E, e é preciso para que essa criança tenha uma vida mais conectada com a vida social, é que ela esteja sendo preparada para instabilidades que podem vir, né? Ela possa Sim, se claro. conhecer mais, se descobrir mais cedo, né? Sim, sim, sim. E dentro do autismo, né, Viviane, existem níveis, né? Sim, existem níveis. E às vezes, Então, assim, ele costuma ser.
identificado, é importante a gente começar pelo início, né? Até eu Claro. chegar nos níveis. Isso, Então, vai lá, vai lá. é importante. Normalmente, o autismo, ele se manifesta, né? Quando se tem um olhar de alguém, do profissional, do professor na escola ou da família, né? Em questões assim que eu falei também, de tu tá sempre observando, tá atento ao teu filho, né? Se informar até quando a criança nasce, no pediatra tem a carteirinha ali, tem todas as fases do marco referencial do desenvolvimento da criança, né? Claro. Então, essa síndrome, né, ele é considerado e conhecido como um transtorno, mas é uma síndrome, né, característica por problemas de comunicação, socialização, comportamento. Ela é diagnosticada entre 2 e 3 anos de idade, né? Então, é um problema também psiquiátrico, né, que costuma ser identificado na infância, que Aí, infelizmente muitas crianças na infância, mas que infelizmente muitas este diagnóstico precoce é mais difícil ainda que ela consiga se desenvolver mais, porque a criança que tem autismo que se encontra no espectro, ela tem N habilidades, né? Dependendo do grau que ela se encontra. Então eles têm muita capacidade de aprendizado, né? Então, anteriormente, ele era dividido em 5 categorias, o autismo, né? Entre elas, a síndrome de Asperger. Então, agora, né, que tem diferentes graus, tá? Deixa eu tomar um cafezinho aqui que tá secando a garganta. tranquilo, tranquilo. Então, hoje são diferentes graus, né, de funcionalidade, e hoje tem esse termo técnico, né, que é o transtorno de espectro autista, né? O jeito de Claro. lidar com cada vida varia, né? Cada cérebro é único, cada criança é única, cada tratamento é único, vai variar muito de cada pessoa, né? Então, na forma qualificada, né, que é de baixa funcionalidade, entrando nos níveis, né? A criança nessa baixa funcionalidade, ela não interage, ela não tem o contato visual, né? Quando eu falo em contato visual, me vem à mente, assim, né, numa das minhas conversas, assim, com família, uma mãe disse para mim, mas o meu filho não olha muito para mim. E eu falei, mas ele interage, ele conversa, ele te responde. Sim, mas ele não fica muito tempo me olhando. Então a gente tem que cuidar isso, né? Porque nem nós adultos temos cara olhando no olho, né? Que bom seria que todo mundo olhasse olho a olho, né? Claro. Mas nem todo mundo é assim. Então tu tem que cuidar. Então, além disso, desse contato visual, que é o que dá que muitas vezes assusta e acende o alerta, a gente tem que entender, tá, mas por que ele não olha? Quando tu conversa, ele olha, tu tem que fazer perguntas do prós e do contra, tá em pânico, né? Então, nessa baixa funcionalidade, a criança que se encontra no autismo, ele vive repetindo movimentos, né, estereótipos de mão, né, se movimenta, gira, e ele também tá um atraso mental, né? Então, por que mental, né? Então, esse quadro provavelmente vai, por ser mental também, ele vai exigir tratamento de longa vida, sabe? Então, quais são os tratamentos? Procurar um neuropediatra para fazer um exame, né, específico, ainda mais por ser mental. Tem os exames específicos ali que o neuro vai pedir. Talvez da terapeuta ocupacional, talvez ele precise de uma fono, de uma nutri. Então, por isso é muito importante procurar uma equipe interdisciplinar, né? Aí já Faz indo para sentido. média funcionalidade, já indo para média funcionalidade, né? O paciente ele tem dificuldades, né? A criança de se comunicar também e ele repete comportamentos, né? Se a mãe falou alguma palavra, às vezes ele fica repetindo aquela palavra, né? Sim, sim. Então, na média funcionalidade, tá? O Médio. paciente, ele tem então, a baixa funcionalidade, média Sim, sim, e sim. agora na alta funcionalidade,
tá? Esses mesmos prejuízos, eles acontecem na alta funcionalidade, mas eles são mais leves, tá? Então, os portadores da alta funcionalidade no grau de autismo, eles conseguem estudar, conseguem trabalhar, eles conseguem construir uma família com menos empecilhos, porém a gente sabe que sempre vai ter, né, problemas e temos que nos adaptar, mas na alta funcionalidade é como se conseguisse viver uma vida dita normal, né? Claro, com acompanhamento, tratamento, terapia, né? Claro. Então, o autismo, ele não possui, né? Muita gente se pergunta, mas o autismo não possui causas totalmente conhecidas, tá? Diz que há evidências que haja predisposição genética, mas isso, né, são N estudos que ainda, na verdade, não se sabe ao certo, né? Claro. Só que agora, tu tem alguma pergunta? Não, tô só ouvindo Eu aqui, falo? como eu falei, assim, a live é tua, eu Tu quero apenas, percebeu né, que eu gosto aprender de mais falar muito, aí, né? e importante, não, é importante tudo isso que tu tá falando, importante para todos que estão assistindo, e todos que, quem sabe, depois vão assistir, para começou a identificar algo, começou a perceber algo, procure rapidamente profissional, não fique esperando, achando, não, mas isso aí acho que é coisa da minha cabeça, desconfiou de algo, procure, né? Que isso é importantíssimo, né? Quanto mais rápido for, melhor para tratar, né? Com certeza, exatamente. Tem que procurar, tem que ir atrás, né? A gente não pode esperar o problema assim sair do controle para depois a gente procurar, né? Se tem várias possibilidades de tu ajudar bem antes, né? E hoje em dia tem N coisas, né? Aqui uma clínica que a Evolui, né? Até eu fui fazer um workshop esses dias com as meninas e elas são várias profissionais trabalhando juntos, né? E numa fala elas falaram do aumento que está tendo de casos de criança com um transtorno, né? Que isso tem aumentado muito. E que bom que as famílias estão procurando, né? E tá na lei, tem tratamento, né? Ah, mas eu não tenho um valor aquisitivo. Tá, é direito do tratamento. Vai atrás, vai no SUS, tem psicóloga, desculpa, tem psicopedagoga, né? Quem sabe logo também vai ter neuropsicopedagoga, tem nutricionista, a gente sabe que tem, né? Com certeza. Então tem que ir atrás. É importante realmente, quanto mais rápido for, tem que, tem que prevenir realmente. É que de vez em quando dá umas Com falhadas, não te certeza. preocupa, mas tô ouvindo bem, tá? Tá. Agora eu vou falar então de uma parte que eu gosto muito, né, do cérebro. Até outro dia eu postei ali que eu estava estudando com o meu cérebro as funções, né, do cérebro. Então até eu tenho um recurso, tá aqui do meu lado até, Ó, tem que recurso ele é em também. 3D, né? Que o meu esposo fez para mim, ele é em 3D e eu estudo ali todas as partes, né, relacionadas ao sistema nervoso, as funções do cérebro. Então agora eu vou falar um pouquinho, já que a gente puxou o tema sobre como o cérebro de um autista funciona. Isso é muito importante. Então, eu vou fazer umas comparativas com o cérebro dito normal e depois entender como funciona o cérebro do autista para a gente entender por que existem algumas reações, né? Porque às vezes a criança não consegue ficar em ambientes muito barulhentos, ou por que que às vezes ela entra numa crise. Então, eu vou ir falando sobre isso, tá? Importante, ótimo, ótimo. Então, o autismo, né, como eu já falei, é um transtorno de desenvolvimento, né, que afeta a maneira decisiva e predominante da nossa capacidade de percepção social, tudo ligado à socialização, né? A criança, Sim. às vezes, que se encontra no espectro, ela chega num lugar, até na casa da família, né? Às vezes, ela não consegue identificar, não consegue se identificar em qual contexto ela faz parte daquela família, né? Então, essa percepção social, ela é uma propriedade do cérebro responsável por permitir que conseguimos reconhecer, elaborar, antecipar, parar, né? Um exemplo é a live de hoje, né?
Quando tu me procurou, eu fui me preparando, a gente conversou, né? Eu me antecipei no assunto que a gente ia abordar agora, né? Claro. Então eu me preparei para isso. O meu cérebro fez uma percepção social. A criança que tem o autismo, ela não consegue, o cérebro dela não consegue fazer isso, porque ele está desconectado, né? Então, essas funções e as regiões responsáveis, elas se encontram desconectadas, como eu falei, né? Desarrumadas na arquitetura. O que, que é isso? É sem ordem, né? Tá Tem fora ordem. da ordem, tá desalinhado. Não tem Tu uma pode coisa. falar, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Não, eu entendi. Não tem uma ordem, não tem algo, um segmento, assim, É, né? consegue deixar na ordem, ele tá conturbado naquela questão, ele tá desalinhado, né? E o resultado disso vai desde uma dificuldade inata, tá? De perceber, como eu falei, as pessoas do ambiente, interpretar aquilo ali, saber mais que seja a pessoa da família, às vezes a criança não consegue. Então, o que, que eu acho muito importante também, assim, no acompanhamento, nas intervenções? Além de ter o pai e a mãe, né, ao longo do processo, é importante que vá a avó, que um tio, um dindo, que essas pessoas do contexto vão atrás de saber, vão atrás do acompanhamento, né? Levem a criança na escola, participem da intervenção, até para essa criança também trabalhar mais o social, porque às vezes a criança que está no autismo, se encontra no espectro, Sim. ela é só a mãe ou o pai, né? Ela só tem essa referência, né? Então é muito importante toda a família partilhar disso. Isso é fundamental para essa criança de desenvolver mais, né? É, Então, assim, nos últimos anos surgiram informações, né? Bom, tá cheio de informação, né? Tem muitos psicólogos também que estão no campo de pesquisa, estudando, né? Que eles enquadram as alterações comportamentais do autismo em três grandes teorias bem legais de se entender, até para entender o processo, né? Cada uma delas representa um eixo, né, de funcionamento, tá? No cérebro para perceber socialmente as coisas assim que acontecem. Que no nosso cérebro dito normal é diferente a forma que a gente percebe, tal, como eu já falei. Já na claro. criança autista acontece uma questão de disfunção executiva, que eu já vou falar sobre ela, coerência central e a teoria da mente. Eu acredito que alguém que esteja assistindo já tenha ouvido falar sobre a teoria da mente. Mas já falando na disfunção executiva, ela é a incapacidade, né, de cumprir tarefas ou combinados sociais, tá? De maneira organizada, planejada, percebendo detalhes importantes, né? Analisando a sintonia com o contexto de que modo, de que forma, se essa forma for agradável ou não. Então, é uma Claro. disfunção, como a gente falou, não está organizado, né? É como se fosse, né? A criança ou jovem ou adulto que está dentro do autismo, do espectro, ele tem muita dificuldade de iniciar uma conversa, né? Até Claro. tem uma série na Netflix Sim. bem legal que é sobre o autismo, né? E ali eles falam sobre o primeiro amor, eles querem encontrar uma pessoa, eles já são adultos, né? E eles fazem um acompanhamento com uma profissional para eles poder saber como falar, né? Eles terem sequências de fala. Então, essa é uma dificuldade muito grande da fala, né? Da iniciação de uma conversa dentro da disfunção executiva, né? Que nós, ditos normais, a gente consegue, né? Sim, claro. Entendi, entendi, sim. Não, isso aí. E realmente, como pessoal, toda essa informação aí que a Vivenda está passando é de extremamente importante, porque às vezes, assim, mas eu não tenho nenhum familiar assim, não tem nenhuma pessoa uma da família assim. Mas quem sabe você tem um amigo, quem sabe você tem um vizinho, quem sabe você tem um colega, você tem alguém que, quem sabe, você pode ajudar, pode abrir a pessoa tá com, não sabe como lidar com certa situação
Ó, eu sei como eu assisti uma live, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. E aí tem como ajudar, né? Com certeza. Aquelas pessoas, aquelas crianças, principalmente, que vão para a escola, né? Que estão na educação infantil, que ficam lá isoladas no cantinho delas. Ah, mas ela não gosta de brincar, ela tem um mundo dela. Ah, isso, aquilo, mas a gente tem que ter um olhar para isso, né? O adolescente, aquele que não tem mais de ficar no quarto, não quer ter essa interação social, o adulto também, né? Com Então, certeza. sempre isso é um alerta para que alguma coisa não está bem. Então, nós, né, que podemos informar, né, que nem tu com o teu trabalho, ou quem está assistindo a live, sempre alertar e ajudar, né? Às vezes a gente não precisa ter, mas lembrar, uma dica que deu, ou eu vi em tal lugar, e comentar com aquela família, tu vai estar ajudando não só o pai e a mãe, como aquela criança e todo um contexto, né? Com certeza, Juliano, com certeza. O Então, próximo. agora, dando seguimento, eu vou Isso. falar da teoria da coerência central, né? Que é o segundo tópico ali do eixo, que ela consiste na capacidade do cérebro interpretar uma situação e a partir dessa situação ele vai conseguindo automaticamente avaliar um processo sem ver todos os detalhes envolvidos, né? Então, por exemplo, se a gente olha, né, no rosto da pessoa, né, ou no rosto de alguém que a gente ama, enfim, realmente a gente olha para todo o rosto, né? E não isoladamente só para o nariz ou só para a boca, né? Então, isso é dentro da coerência central, consiste na capacidade de interpretar o que tu tá vendo, né? E já no transtorno de espectro autista, alguns estudos dizem que isso não acontece, porque a criança normalmente encontra no autismo, ela não tem o contato visual, né? É muito difícil. Então, agora falando da teoria da mente, que foi a terceira que eu falei ali, que eu falei que Sim. muita gente já deve ter ouvido, é uma questão de intuição, né? É a capacidade da gente perceber, avaliar e concluir as coisas, assim, tipo, considerando o que os outros pensam, sentem, né? E também colocando-se no lugar do outro. Isso eu falei no início sobre a empatia, né? Empatia. Então a teoria da mente está bem ligada a isso, a tu entender, né? Pensar e sentir e se colocar no lugar do outro, né? Em Então, as pessoas típicas, né, têm esses eixos normais, né, Sim. em pleno funcionamento, eles são preservados, né. Nos autistas, agora no cérebro autista, eles se encontram incompletos e ausentes, né. Como eu falei, eles estão desconectados. Então, apesar de serem entendidos como interligados, intercalados, aliás, interpostos, é um jeito autista de ver e entender o que está acontecendo no mundo e nas relações com as pessoas que eles convivem, e isso de acordo com a intensidade, né? E o grau que aquela criança se encontra, né? Então, o que que acontece? Tem muitas famílias que comparam, né? Ah, o meu filho é autista e está no grau 1 ali. O meu filho também é e tá. Tá, mas por que que ele consegue se desenvolver e por que que não está tendo muita intensidade, né? Então, que é por esse motivo que, em diferenças maiores ou menores, que os perfis variam, né? Tem crianças que às vezes estão no autismo que vai dificultar, ora vai variar na linguagem, ora vai afetar a questão de comportamento, de relação, ou ora vai atingir os dois, tanto comportamento quanto linguagem, ou também uma questão de equilíbrio mental, né? Aquele autocontrole para se manter, para conseguir ficar naquele ambiente, né, para poder se concentrar ali, se sentir tranquilo. Então, isso varia muito dessas anormalidades faladas, né? Claro. Que às vezes podem levar
tá? Isso acontece também. Ou de como, tanto na expressão de como esse cérebro sente, tá? E como ele reage, como ele está processando, como ele responde, como ele socializa. O nosso cérebro é como um computador, né? Então, a gente, quando vai lá baixar um programa, a gente baixou o programa, procurou, a gente vai mexer no programa. Se aquele programa não for bom, é de curto prazo, a gente vai excluir o programa, né? Então, o nosso cérebro é assim, ele aprende. Se a gente trabalhar com ele, a gente transforma numa memória de longo prazo, que isso é muito voltado também da aprendizagem. Eu estou processando, eu vou responder e socializar aquilo que eu aprendi, como agora, eu estou falando, estou conversando. Essa é uma maneira que também acontece na questão das humanidades, né? Quer falar alguma coisa que eu estou falando bastante? Não, tranquilo. Tranquilo. Não, não, isso aí é importantíssimo, tudo que tu tá falando. Realmente, pessoal que tá assistindo aí, tire print, galera. Tire print, depois nos marque lá para nos marque e a É gente compartilha verdade. para depois. Daí o pessoal que assiste É aqui. verdade. Eu, Tirem print aí e compartilhem. eu nem pude Tem falar, né? bastante gente aí conhecida. Bastante gente conhecida, bastante gente aí assistindo. E como eu falei, não, e pra te ver, Viviane, eu nem vi agora, eu tava olhando já faz uma hora já. Nós estamos aqui. Sério? Sério. Ah, mas já estamos terminando. Já estamos terminando. É que essa parte é bem importante. Não, mas eu digo, cada conteúdo que eu tô trazendo, cada O conteúdo que grau tá. Tem uma. é bem extenso, sabe? Até eu fiz uns tópicos assim, até comentei com a minha irmã hoje, bah, eu vou ter que anotar, porque é muita coisa, sabe? É muita coisa mesmo, assim. Eu tenho que estar sempre lendo, me informando, estudando sempre. Claro, claro, legal. Falar dos sintomas, né? E dos sinais. Oi, não ouvi. Desculpa. Então, o contato visual, né? Os bebês que evitam o contato visual com a mãe, inclusive na amamentação, isso é um alerta, tá? Aquele bebê Ó, contato visual com a mãe, principalmente nessa aproximação que é a amamentação, a gente tem que ficar atentos, né? Acompanhar. Aquele choro interrupto, né? Aquele bebê que chora muito. Ah, mas tem cólica, né? Tem a tal da cólica. Não entendo muito porque eu não tenho filho ainda, né? Mas tá, mas já passou aquele período de cólica e a criança, o bebê continua inquieto, chorando muito, acorda várias vezes à noite, não também é um alerta. A inquietação exagerada, né? Aquela criança que não para, que não sabe o que quer, que sobe em cima das coisas, que não para, sobe no sofá, sobe na mesa, também é um alerta. Pouca vontade de falar, como eu falei, né? Aquela criança que mas o meu filho fala. Ele fala várias palavras, ele formula frases, né? Conforme. Ou ele só responde o que tu pergunta, ou ele só fala quando ele tem alguma necessidade. Então, esses porquês a gente tem que se perguntar muito, tá? Aquela criança que tem uma surdez aparentemente. Não que ele tenha problema de não ouvir. No canto dele, tu chama 5, 6 vezes e ele tá no mundo dele. Ele não escuta, né? Ele não se faz presente, ele não ouve quem tá chamando. Também é um sinal. Transtorno de linguagem, a gente sabe que é uma característica, repetição de palavras, movimentos pendulares, né, que é os estereótipos de mãos, repetitivos de tronco, cabeça, também é um alerta. A ansiedade do transtorno, ela é presente em TDAH, em várias outras comorbidades, né? Agressividade, isso é bem complicado. A criança que está no autismo e que a família não sabe, que a escola não sabe, normalmente a agressividade é uma forma que ela tem de pôr para totalmente desconectado dentro dela. A irritação, a irritabilidade, ela não sabe o que é, algo está incomodando ela. Não é uma criança mal educada. A gente tem que cuidar muito isso, né? Mal educada, claro. esse termo é muito
gente tem que saber o porquê que está tendo aquela Sim, sim. agressividade, entender. Então, isso é um sinal muito importante. A questão também da resistência às rotinas, né? A criança que é autista, ela gosta de uma rotina, né? Então, o que que acontece? Aliás, ela é resistente às mudanças de rotina, né? Então, na escola, ele vai querer sentar sempre no mesmo lugar, tá? Aí a professora lá, o colega quer trocar, ele vai ficar agressivo, vai dar ansiedade. Porque se é possível, deixe ele sentar sempre no mesmo lugar. Organização de material, tipo, de preferência em estante, não em gaveta, né? E assim, etiquetas, né? Se é caneta, escrito caneta. Não adianta a professora colocar uma tesoura no lugar da cola. Aquilo ali vai desconectar ele totalmente, porque eles têm, né? Então, é isso, alguns sinais que a gente tem que ficar atento. Fatores de risco, né? Só para um alerta, sexo masculino, tá? O autismo é de 2 a 4 vezes mais do que menina. Olha, Claro que isso é interessante. uma estimativa, né? Não quer dizer que vai ser sempre, tá? E uma predisposição genética, como eu falei, né? Diagnóstico também, só dando uma pincelada, a gente sabe, neuro ou pediatra, exames laboratoriais de imagem, ele vai pedir para poder identificar. Todo um acompanhamento com profissionais qualificados, né? Também tem ligados também à Organização Mundial da Saúde, né? Sim. Esses traços de inabilidade para interagir socialmente, comportamento restritivo, repetitivo. Deixa eu ver aqui, o tratamento, né? Não tem cura, tá? A pessoa que, o médico, enfim, o profissional que falar que autismo tem cura, infelizmente não tem, tá? A gente sabe que tem tratamento, acompanhamento e que a criança vai dentro das possibilidades e do grau que ela se encontra, com a ajuda da família e dos recursos necessários que a família vai ir atrás, tá? Existem remédios, né, para lidar com eles, né, com esse transtorno, porém são prescritos, né, presença quando a criança tem aquela agressividade ou com alguma outra doença paralela, né, como a depressão, porque isso também acontece, né? Então, o Claro. tratamento é multidisciplinar, né? Como eu falei, engloba vários médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, pedagogos. São N profissionais que vão trabalhar junto em prol daquela criança, né? Para ele ter autonomia de vestir a roupa, de escovar o dente, colocar o calçado, que né, ele se sentir capaz de fazer essas coisas, né? Isso é muito importante para qualquer criança, né? E sempre o diagnóstico precoce, né? E na escola, a professora tem a capacidade de identificar, né, o TA, de possibilitar essa informação à família, de auxiliar, né, porque os interesses eles são restritos, né, e às vezes ele não gosta de tal coisa, ele fica chateado, ele tem esses estereótipos aí de se movimentar, como eu falei. Muito importante trabalhar com a criança que tem autismo, os livros sensoriais, né? Porque ele tem Ah, tipo, muito que bom. nem o toque, né? Ele às vezes ele não gosta de tocar na textura, isso para ele ser de sala de aula, essencial, assim, acreditar. Professor que está aí assistindo, acredite que independente dele ser um aluno com qualquer limitação, com qualquer dificuldade, ele é capaz. Ele é capaz de se desenvolver na aprendizagem, isso vai ocorrer, mas tu também tem que acreditar, tu tem que ir atrás, né? Acreditar nesse potencial de aprendizagem, né? Todas as crianças têm esse potencial, no autismo não é diferente, né? Nós precisamos, antes de ter o preconceito, se informar. Ah, mas a minha escola não tem isso, não tem aquilo. Tá, mas se eu for por isso, né, a gente nunca vai se Não vai atualizar. fazer nada. Também nos fez isso, repensar a nossa ação, né, as nossas atitudes, né, a nossa formação, se realmente é isso, né. Então, a gente tem que procurar aprender, planejar, planejamento é essencial,
rotina clara, isso é fundamental. Como eu falei, sentar na mesma cadeira, explicar para a turma qualquer de autismo ou de TDAH, explicar o que tu vai fazer, o que tu propôs na atividade, o recurso que tu vai fazer, o tempo que tu vai levar naquela atividade. Isso é muito importante para qualquer criança e principalmente para o autismo, né? Assegurar que o material está organizado, como eu falei, instruções mais claras, fase de alfabetização e letramento, de preferência escrever, fazer por escrito, né? Permitir essas estratégicas e um passo de cada vez, tá? Não desistir na primeira vez. O planejamento, ele é flexível para qualquer criança. Tudo na vida tem que ser flexível, né? Então, nunca desistir a primeira vez, né? Se a gente for desistir sempre a primeira vez que tentar, eu mesma live, né? Como eu falei para o Kleberson, um vídeo tem que gravar 5, 6 vezes, né? Então a gente sempre tem que tentar. E o professor é fundamental nisso para ajudar as famílias, né? Porque as famílias precisam desse acolhimento. A criança precisa ser aceita na escola, tem que haver a inclusão, né? Com certeza. Então, muito importante também, fora da sala de aula, educação física, o professor de educação física ter um olhar atento, porque a criança que tem autismo, ele acha que ele não consegue jogar bola, que aquilo é muito difícil para ele. Então, no refeitório também, questão do barulho, tá? O barulho é fundamental que haja uma possibilidade de estar alterando aquele refeitório. Então, abordagens, ecoterapia, musicoterapia ajuda bastante. Isso ajuda. Cleberson, agora então eu vou falar dos livros aqui para logo a gente encerrar. O que tu acha? Isso, não, tranquilo. Inclusive, que assim, ó, eu já quero combinar contigo, que agora, não digo que em outubro, mas em novembro a gente marca uma segunda para a gente falar sobre outros assuntos aí que eu sei que tu tinha deixado preparado. Claro, com certeza, vai ser bem legal. Então, assim, esse livro eu gosto muito, tá? Mentes Únicas. Ele é da Luciana Brites e do Dr. Clyde Brites. Eles são profissionais da área, eles estão sempre trazendo informação. No YouTube tem muito conteúdo deles, eles também dão cursos para família, para profissionais. Então, ele vai auxiliar a entender como essa criança e impulsionar o seu potencial, né? Outro kit bem legal é esse daqui, da Maia Gaiato, tá? Ele é um guia completo de autismo, que é o SOS Autismo, né? Que ajuda muitos pais. O Reizinho Autista, que ajuda na questão do comportamento, né? E também vem aqui brincadeiras que a gente pode estar fazendo com crianças autistas, tipo livro sensorial, música, né? Como eu falei, explorar objetos, bola de sabão e segue o mestre. Então, Kleberson, eu acho que foi bem proveitoso o assunto, né? Com certeza. Quero agradecer. Falei bastante, eu gosto muito de falar, tá? Até me surpreendi. Me coloco à disposição. Não, foi muito bom. E, inclusive, eu falei, tu falou que era tímida, mas olha, a timidez foi embora. Então, mais uma vez, me coloco à disposição. Me chama ali no direct, se eu puder dar dica, auxiliar. A gente pode fazer até chamada online, se for necessário. Ajudar, né? O conhecimento que a gente adquire não é nosso, né? A gente tem que estender ao próximo, né? Exatamente, Viviane. Eu também te agradeço muito, assim, por essa oportunidade de ter passado um pouquinho do teu conhecimento para todos. Aí tivemos aí, praticamente em toda uma hora, tivemos aí mais de 100 pessoas assistindo. Então, isso aí foi muito gratificante, realmente, para todos nós aí. Então, tá, Viviane, eu quero tirar um print contigo aqui e quero dizer pro pessoal, todos, né, a seguirem aí a Vida e Inspirações, né, que é o Instagram teu, né? Isso, Vida e Inspirações. Ali eu falo de vários assuntos. Show de bola, então. Vamos só tirar um printzinho aqui, então, como eu sempre faço. Vamos lá. Aí tá, foi. Já foi. Foi? Não ouvi agora. Não ouvi a última parte. Conseguiu o print? Consegui. Então, ó, novembro vamos marcar outra, hein? Com outro assunto. Já vai elaborando. Sim.
Sim, vamos marcar sim. Eu tô sempre à disposição, tá, Cleberson, para o que tu precisar. Um Claro. forte abraço e um bom fim de semana aí para mim da fronteira, porque eu tenho muita Eu, saudade, tá? Tá certo, tá bom então. Muito obrigado também. Deus te abençoe muito, a ti e toda a tua família, viu? Só apertar o xizinho aí Amém. do ladinho aí, eu vou dar encerramento aí. Tá bom, até mais. Até mais, até a próxima, hein? É isso aí, galera. Sensacional live. Agradeço a todos que estiveram junto conosco, né? E vamos preparar para a próxima aí com outros assuntos. Vai ser muito legal. Você não me segue ainda? Siga aí, Conexão Cleverson Prestes. Essa live, lembrando a todos, vai estar disponível amanhã no meu canal no YouTube. Não vai ficar no Instagram, ela vai ficar lá no YouTube. Tá bom, galera? Forte abraço a todos e até segunda-feira, próxima live aí com a Aline Tavares, cantora sensacional. E até a próxima. Valeu!